igreja é uma igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Olha, quase que minha mulher me manda embora de casa. Semana sim, semana não, é o quase. E nós vamos vivendo quase, né? Eu quase bati o carro, dirige que nem um maluco, um doido, né? E ainda dá testemunho, né? Estava 160 por hora, aí entrou um carro, eu quase, Deus me livrou. Nós precisamos nos livrar desse quase, porque o que Deus nos diz através da sua palavra é que nós teríamos uma vida. E essa vida, ela tem um adjetivo. A Bíblia nos diz que nós teríamos uma vida abundante. E quem tem uma vida abundante não pode ficar dependendo do quase. Não pode ficar dependendo do acaso. Né? Como diz aquela frase daquela música popular, né? Até quando, né, o acaso, né, vai te proteger das distrações que você carrega na sua vida. Então o quase é ruim, quase não é bom, gente. Nós precisamos nos livrar dele. Há muito tempo atrás eu fui visitar uma criança no hospital, na UTI de um hospital, e essa criança ela foi atropelada na garagem da casa dela. Então eu fui visitar, orei, né, pela criança, mas eu me lembro da conversa que eu tive com o pai estava lá, e ele estava me contando o ocorrido, né, que ele entrou no carro, né, sentou para dirigir, a criança ao lado, ele foi dar ré no carro, o portão estava fechando, né, e a criança foi empurrar o portão para dar ré no carro. Quando foi empurrar o portão, a criança caiu e o pai tentou segurar, soltou o pedal da embreagem do freio, né? A criança caiu, né, e foi atropelada pelo carro. E eu me lembro da expressão do pai. Ele chorava, olhava para mim, segurava na minha mão e falava assim: pastor, eu quase consegui segurá-la. E ele falava: eu ainda sinto o pezinho assim, dela na minha mão, eu quase consegui segurá-la. E eu vi aquela inconformidade, lógico, um acidente, não é questão de culpa ou não culpa, mas o quase. Ele dizia assim: quase, se fosse por um pouquinho, eu não estava vivendo essa situação. E nós enfrentamos constantemente isso. Para a ministração não ficar muito pesada, né, deixa eu contar uma outra história um pouquinho mais leve. Né? O meu filho é goleiro. O Pedro, né, é goleiro. E está se tornando um bom goleiro de futebol de salão. Tá com jeito para coisa. E no final de semana passado, eles foram ter um jogo com o melhor time do campeonato. O melhor time do campeonato. Eu já fico desesperado. Assim, eu sou fleumático, mas nessas coisas eu já não durmo direito, eu fico assim, bem nervoso com a situação. Admito o meu pecado, mas ninguém taca pedra aí não, tá bom? Porque todo mundo é assim. E aí foi jogar. E pai de goleiro sofre dobrado. E eles começaram perdendo, né, um erro de marcação, 1-0, e aí eu já comecei a ficar preocupado. Mas o time estava muito bem, jogando muito bem, logo eles empataram, né, depois eles viraram de 2-1, depois 3-1, estava dominando o jogo, estava tranquilo, eu já fiquei mais calmo, né? Mas teve um lance, né, já quase para o final do jogo, né, que o menino chutou a bola para o gol, mas não era uma bola difícil de se defender, né, Dri? Não era uma bola muito difícil. Né? Então, a bola veio, né, ele olhou para a bola, sabia que a bola estava vindo naquele sentido, né, então ele quis fazer o quê? Né? Ele pegar a bola para sair jogando rápido, porque o futebol de salão exige essa rapidez. Mas no que ele olhou a bola e foi olhar para ver se tinha algum jogador para ele passar, quando ele voltou, a bola já tinha
mudado um pouquinho o curso. Gente, mas pegou nesse dedo, pegou no dedinho assim, e entrou devagarzinho. E aí o técnico pediu tempo. Aí ficou 3-2, pediu tempo, mas ele abaixou a cabeça. E ele olhava para o dedo dele e ficava pensando, se esse dedinho tivesse meio centímetro a mais, eu tinha pegado essa... Eu vi ele batendo na mão, assim, ele baixou a cabeça e eu falei, quase, meu filho, quase por um pouquinho. E foi exatamente isso que ele falou. E ali voltou o jogo, eu já estava desesperado para o juiz. Juiz, acabou o jogo. Ele voltou, ele falou, pai, quase que eu peguei aquela bola, né? Eu falei, meu filho, quase. Mas você não pegou. Vocês estão me entendendo? O quase, mas você não pegou. Foi quase, mas o quase não resolve o assunto. Esses dias eu estava andando na rua, olhando no celular. Tenho até vergonha de contar isso. Né, olhando no celular, andando na rua, fui atravessar a rua, nem percebi que eu estava atravessando a rua. Quando eu dei um passo para dentro da rua, passou um ônibus. Mas passou numa velocidade, lembra? Numa velocidade. Gente, que eu nem respirei. Mas passou lambendo mesmo. E com o celular eu fiz assim. E o ônibus passou, depois deu um passo para trás, acho que eu levei uns 5 minutos para recuperar as forças das pernas, né? E aí eu disse para mim, quase. Eu nem contei espada, que eu morro de vergonha. Agora estou contando para todo mundo, né? Faz parte aqui. Aí eu disse para mim, quase. Mas eu fiquei pensando, eu não posso ficar dependendo desse quase. Qual que é o correto? O correto é você colocar o celular no bolso quando você está andando na rua, não é? De você atravessar na faixa, esperar estar verde para você atravessar, e mesmo assim, quando você for atravessar, o que você faz? Você olha para um lado, olha para o outro, anda até na metade, olha para um lado, olha para o outro, e você vai chegar lá. Se você fizer isso, você não vai precisar do quase. Se você conduzir a sua casa corretamente, você não vai precisar testemunhar, a minha esposa quase se separou de mim. Se você trabalhar bem no seu serviço, você não vai precisar testemunhar que você quase foi mandado embora, quase foi atropelado por um ônibus na rua. Então o que acontece é que nós vamos nos acostumando com esse negócio do quase. Eu quase morri. Toma cuidado, porque daqui a pouco quase vai fugir de você e você vai empacotar. A pessoa fica dependendo desse quase. Olha, quase que o dinheiro não deu. Não é melhor você começar a mudar um pouquinho a sua cabeça? Se a Bíblia nos diz que nós teríamos uma vida abundante, uma vida de sombra. Nós não podemos ficar vivendo nesse negócio de quase foi, quase não foi, quase deu, quase não deu. É o acaso, a gente vai vivendo no acaso da vida. E vai chegar um momento que esse quase vai fugir de você. E aí a decepção vai ser muito grande. O texto que nós lemos é uma parábola, uma história inventada por Jesus para ensinar algo. E eu aprendo quase com essa parábola. Porque fala de 10 virgens que se prepararam para receber o quê? O noivo. De certa forma, as 10 se prepararam. Se arrumaram, estavam com a candeia acesa, a Bíblia diz isso. Porém, a palavra de Deus nos diz que a metade delas, 5 delas, fizeram algo a mais. Levaram o quê? Um azeite extra. Se prepararam de uma forma melhor. Uma pessoa preparada, uma pessoa de bom planejamento, uma pessoa que ora, jejua, lê a Bíblia, pede direção, pede conselho, tem um bom planejamento, nunca vai depender do quase. Nunca vai depender desse negócio do quase deu. O que nos falta, e nos falta hoje em grande escala,
É exatamente esse cuidado. As nossas contas são contas muito superficiais. As nossas análises são superficiais. A quantidade de pessoa que chega para a gente, pelo menos muitos, vêm pedir conselho para comprar algo. Né? Carro é interessante. Carro, pastor, quero comprar um carro. Você quer comprar um carro? Que carro é tal, tal? Aí, como você vai fazer? Pastor, é muito simples, eu ganho R$1.000. Fala R$1.000, fala assim. E o carro, é 600 conto a parcela, vai sobrar 400 ainda. Eu dá vontade de falar, nécio, louco. Então, meu irmão, tem que ter mais azeite nessa lamparina aí, porque você vai parar no meio do caminho. Não, mas dá. Né? Porque é a famosa conta para colocar 5 elefantes no Fusca. Não, colocar 5 elefantes no Fusca é muito fácil. Coloca um dirigindo, um no carona e 3 no banco de trás. Está resolvido. Mas na prática as coisas não funcionam desse jeito. E o que acontece é que nós vamos dependendo da casualidade, do acaso, do quase, e a nossa vida, ela vai o quê? Né? Ela vai se enrolando, se enrolando, se enrolando, e vamos ficando enrolados cada vez mais. Então, o que nós vemos aqui, o que eu vejo, entendo nessa parábola, é que 5 delas se prepararam melhor, tiveram um planejamento, contaram com a casualidade da vida, porque tem gente que o seu orçamento, a sua vida é tão justa, que se der uma dor de barriga, a famosa diarreia, eu ia falar outra coisa mais feia. Ainda bem que você falou diarreia, senão ia ficar mal. É tão justo o orçamento de casa, que se der uma diarreia, tem que bater no vizinho e falar, estou com diarreia, me dá uns R$5 para comprar um remédio. É tão justo. Ou seja, é sempre no quase, tudo muito apertado. E não é assim que tem que ser a nossa vida. É óbvio que existem momentos em que é necessário. Né? Quando eu estudava, eu estava planejando casar, era bem apertadinho. Se tivesse dor de barriga, ia ter que resolver sozinho, porque não ia ter dinheiro para comprar nada. Mas foi um momento na minha vida. Esse momento teve começo, meio e fim, e foi planejado e preparado. Agora tem gente vivendo na corda bamba a vida inteira. É a vida inteira dependendo do quase, a vida inteira dependendo do acaso. Não pode ser dessa forma. Obviamente, existem momentos que no nosso casamento a gente passa certas lutas, mas tem gente que é quase separação todo ano, e graças a Deus tem encontro de casais que ajuda. Tem os eventos da igreja que ajuda. Mas nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar do nosso dinheiro, cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, bem preparados, de forma que nós tenhamos sobrando. Porque as adversidades, elas acontecem. Foi o que aconteceu aqui. O noivo demorou, e demorou para todas elas, para as 10. As 10 ficaram com sono e as 10 dormiram. Demorou para todo mundo, gente. E a gente tem que entender isso. A empresa que quebra, manda embora o crente ou não crente. Não é isso, pastor? O crente e o não crente. Então fica dependendo do quase para você. Você não se prepara. Então, demorou para as 10. Mas quando o noivo vem e elas acordaram, 5 estavam preparadas. Quantas? 5. As outras 5 já tinham acabado, mas as outras tinham o extra. Tinham uma preparação, não contaram com o acaso. Não dependeram do quase. E aí o que acontece? Elas pedem para as 5 que não tinha, pede para as 5 que tinha. Me empresta um pouco. Não vai dar para emprestar, sabe por quê? Porque se emprestar não vai ter para a gente nem para você. Vai ficar todo mundo sem. Não tem certas coisas que não funcionam desse jeito. Quer ver uma coisa que não funciona desse jeito? Salvação.
você não vai pegar carona na salvação de ninguém. Está me entendendo? Hã? Não, mas a minha mulher é muito crente. 2 numa cama, 1 será levado. Mas a minha mulher é muito crente. Não, mas a minha mulher me santifica nessa terra aqui. Uma pessoa que é crente casado com não crente pode ter uma vida muito abençoada, porque santifica, a Bíblia nos diz isso. Porém, a salvação é algo individual. Você não vai agarrado no tornozelo de ninguém para o céu, não. Não vai. Tem certas coisas que não funcionam desse jeito. Ah, tudo bem, você está acostumado, na falta, você recorrer para o seu pai e para a sua mãe, está na hora de se libertar disso. Porque pai e mãe não vivem para sempre. E eu não estou amaldiçoando, não, gente. É uma realidade normal. Meu pai e minha mãe têm que empacotar antes que eu. Está entendendo? Né? Não quero que ninguém morra, não, mas é a realidade. Até quando você vai depender? Não se prepara, não tem planejamento para nada na vida, fica numa dependência, e quando isso acabar, qual vai ser o quase que você vai se ancorar, que você vai se apoiar na sua vida? Então não tinha. Mas o detalhe é que elas tentaram correr atrás. Não tentaram? Quem aqui já correu atrás do prejuízo? Você levanta a mão, não. Não é uma palavra de acusação. Olha o tempo. Não é a palavra de acusação. Correu atrás do prejuízo. Quem aqui já correu atrás do prejuízo? Nem sempre o prejuízo, você vai alcançar o prejuízo. Porque tem prejuízo que tem a perninha rápida. Tem prejuízo que você tem que se amargar, se conformar com ele e dormir abraçado com ele. Você não vai alcançar. Elas tentaram corrigir, mas nem tudo é possível de correção, gente. Por isso tem que ter uma boa preparação, um bom cuidado, um bom zelo com as nossas atitudes. Em tudo na nossa vida. Vocês estão me entendendo? Ah, não, se der errado eu corro atrás do prejuízo. Você não sabe como é rápido o prejuízo. O prejuízo corre muito mais rápido que você. Então, quem se prepara, quem é sábio, sábia, não é louco, louca, nécio, não é prudente. Não vai depender desse tipo de coisa. E o que nós vemos é o seguinte: quase que elas conseguiram. Quase. Foi um pouco. Quase. Eu tenho assim, a impressão na minha mente, minha mente é muito criativa, né? Delas correndo, desesperadas, compraram, vamos pagar aqui, aí compraram e corre, e a porta fecha, né? É que nem aquelas cenas do Enem, né? Quando tem aqueles, né? Sempre passa a pessoa correndo. Tem uns que se esgueira debaixo do portão fechado. Mas tem aqueles que fecham no momento que é quase. Se você acorda cedo, se prepara, dorme no outro dia cedo, né, para estar descansado, coloca o relógio para despertar, sai mais cedo, tem um planejamento, pode ter um trânsito e tudo mais, você se prepara, meu irmão, você não vai precisar do quase. Vocês estão me compreendendo? E o pior quase que existe é o quase que existe dentro da igreja. Tem muita gente que é quase crente. O pastor está ministrando aqui. Você é dizimista? Eu sou quase dizimista. Não, eu estou dando exemplo, viu? Eu sou dizimista. Eu sou quase dizimista. Né? Porque às vezes eu sou, às vezes eu não sou, mas se pegar o ano inteiro, a minha média está boa. Você é quase, meu irmão. Quem é quase não é nada, entendeu? Quem é quase não é nada, é quase, o cara é quase crente, vem no culto, coloca até gravata no culto de Santa Ceia, traz oferta, alimento, mas ainda é um adúltero, é um mentiroso, é uma pessoa que não tem cara, assim, ele está ali, ele é 70% cristão, mas é um quase, né? É aqueles que, quando a trombeta
tocar e a igreja for arrebatada, ele vai colocar a mão na cabeça e vai falar assim, meu Deus, quase, foi quase. Você não é uma pessoa desse jeito. E se você for uma pessoa assim, está aí um recado para você, de Deus. Se livra desse quase. O quase não é bom, não. Quase é ruim. Quase é ruim. Se você se preparar como homem ou mulher sábia, você não vai depender deste acaso. Eu estou assistindo uma série que todo mundo aí, ou pelo menos uma grande parte, está assistindo. Qual série é? The Chosen, muito bem, né? E eu pedi para o Lino colocar uma imagem aqui. É assim, chato tem tudo quanto é lugar, gente. Ai, você não está na Bíblia que está aparecendo no The Chosen. Deixa eu dizer algo para vocês, gente. Sempre que quando é feito um filme, uma série a respeito da Bíblia, existe um negócio chamado licença criativa. Você sabe o que é licença criativa? Para se compor uma história, né, a Bíblia não narra o dia a dia de todos os personagens. Tem que ter uma licença criativa. Mas a série é muito boa, teologicamente boa, historicamente boa e principalmente espiritualmente boa. Quem fez isso foi crente. Foi crente, não foi gente querendo vender ingresso de... Não. Ah, não foi quase. Obrigado. Estão pregando já aí, hein? Ah, gente, então é muito boa. E eu assistindo, né, um dos personagens assim, que eu mais gostei na série foi o Nicodemos. Quem gostou do Nicodemos? Nicodemos, olha, realmente, eu olhando, assim, a gente não tem muito relato bíblico de Nicodemos. E eu até arrisco dizer que 90% daquilo que aparece na série é a licença criativa que eu falei para vocês. Mas é tão interessante, gente, é tão interessante, e algo que mexeu muito comigo, foi essa cena que o Lino vai colocar aí, você vai se lembrar. Quem é? Né? De uma cena. Quem se lembra disso? Né? Muito bem. A Bíblia não relata isso, existe uma licença criativa, mas a série diz que Jesus chama Nicodemos para segui-lo. E o que o Nicodemos faz? Ele pesa a sua vida. Nicodemos já tinha a revelação e sabia que Jesus era o Cristo, era o Messias, isso já era entendido para ele, já tinha isso dentro do coração, é muito claro, inclusive na conversa que ele tem com Jesus, muito relatado de uma forma muito bonita ali e tudo mais. Jesus chama Nicodemos e ele entra naquele confronto. Né? A esposa fala algo que pesa, ele vê toda a história religiosa que ele tem, ele vê toda aquela estrutura, e aí ele pesa as coisas. E uma das cenas que eu acho mais interessante, pelo menos até agora, em toda a série, é quando Nicodemos está atrás dessa parede que aparece um pedacinho aí. E o Nicodemos, ele está vendo o quê? Jesus se preparando com seus discípulos para fazer a viagem. Então, eles estão preparando as coisas, ajeitando ali. E o Nicodemos está atrás dessa parede, vendo aquela cena e chorando, e chorando, e chorando. Como se eu vou... Sabe, é aquelas forças que lutam dentro da gente. Todo mundo passa por isso. E ele ali chorando copiosamente, né, olhando aquela situação, e ele quer ir, mas toda aquela história, toda aquela bagagem que ele tem. Mas o que é interessante é que Jesus percebe que ele está ali. Jesus não o vê. Não sei se você percebeu isso. Mas Jesus, espiritualmente, né, sabe que o Nicodemos está ali. E aí Jesus, ele ergue a cabeça e ele fala essa frase: você chegou tão perto. Qual é a frase? Você chegou tão perto. Mas Jesus não fala isso com o intuito de uma condenação. Mas a gente vê a profunda angústia, se assim eu posso dizer, no coração de Jesus, talvez até maior do que no coração do Nicodemos. E Jesus, ele olha, e sabendo que ele está ali atrás, ele diz assim: você chegou tão perto, você chegou tão perto, foi quase, foi
um quase que separou ele daquele grupo e separou ele de uma história, talvez muito mais honrosa biblicamente, pelo menos segundo o entendimento e de acordo com essa licença criativa que a série tem que ter. Você chegou tão perto. Eu não gostaria de ouvir isso de Jesus. A Bíblia diz que vai existir duas filas, uma fila que vai levar para os céus e uma fila que vai levar para o inferno. Pelo menos é assim que eu imagino. Eu não imagino uma fila muito distante uma da outra, mas muito pertinho uma da outra. Sabe, e diante de Jesus, eu acho que o que ninguém gostaria de ouvir é isso. Olha, você chegou perto. Você chegou perto. Porém, nos céus, você não vai entrar. Você quase. Quem quase entra no céu, vai para o inferno. É duro, mas é assim que funcionam as coisas. Quem quase entra nos céus, vai para o inferno. Eu não gostaria de ouvir Jesus falando isso para mim. Du, você chegou tão perto, tão perto, tão perto, mas aqui não vai ser o seu lugar. Meu irmão, eu chamo a sua atenção. Acho que a nossa atenção é chamar. O quanto nós vamos viver de quase. Eu sou a pessoa que quase ora, que quase intercede, que quase jejua, que quase cumpre o cronograma de leitura da Bíblia, que são 2 capítulos por dia. E amanhã é o último livro de Jó, 42, capítulo 41. Eu quase fiz, eu quase fui, eu quase entreguei o meu coração por completo. Esse quase não é o suficiente. E esse quase não vai nos levar para os céus. Esse quase não vai fazer com que a nossa casa seja abençoada. Esse quase não vai garantir um ministério próspero e saudável para a sua vida. Esse quase não torna você um cristão. Porque não existe um quase cristão. Vocês estão me entendendo? Nós temos que ter o desejo de ser e ser por inteiro. Imagine Jesus chegando para você e falando isso. Você fez bastante, você compreendeu, você entendeu. Você chegou tão perto, porém, não chegou. Quem chega tão perto, não chega naquilo que é suficiente. E nós não podemos depender deste acaso. Nós temos que fazer bem feito, com toda a intensidade. Como as 5 virgens prudentes, se preparar, planejar, fazer as coisas com toda a intensidade da nossa vida. Você está me entendendo que o quase não é bom? E nós não podemos depender disso. Nós temos que entender que o que Deus tem para a nossa vida não é pela metade, não é 99%, é 100%. E nós vamos chegar nesse objetivo no nome do Senhor Jesus. Amém? Você está comigo? Você compreende essa palavra? Vamos fugir dessas casualidades. Vamos ser crente de verdade, de forma que vai sobrar unção. Deus vai derramar sobre a nossa vida e vai transbordar e vai alcançar outras pessoas. Amém? Assim será a nossa vida e assim já é a nossa igreja. Se coloque de pé, eu quero orar com cada um. Feche os seus olhos agora, neste momento. Pode ser que a sua vida foi conduzida dessa forma até hoje. E pode ser que até hoje deu certo. Até hoje você conseguiu. Mas isso não é a garantia de que vai dar certo no dia de amanhã. O que vai dar certo é seguirmos os propósitos, a orientação e a direção de Deus. Isso, com certeza,
é a garantia de que nós estaremos no centro da vontade de Deus. O quanto você tem apoiado nesse quase. É quase aquilo, quase é, quase foi, quase não é, quase. Esquece essa palavra. Vamos fazer direito e vamos fazer bem feito. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por cada um que sai da sua casa, ó Pai, para ouvir uma palavra que vem do Senhor. A palavra, ó Pai, ela nos orienta, ela nos direciona. E a sua unção nos capacita a caminharmos de acordo com essa direção. Que o Senhor capacite cada um aqui, ó Pai, a ser prudente. Que o Senhor, nessa noite, dê consciência aos loucos. Dê consciência a essas pessoas. E que essa consciência seja convertida em sabedoria vinda do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque essa palavra nos direciona. Nós queremos, ó Pai, viver uma vida e queremos vivê-la de forma abundante, como a sua palavra nos orienta. Nos livra, ó Pai, dessas inconstâncias. Nos livra, ó Pai, desses pensamentos que em nada são coerentes, que nada tem relação com a sua palavra. Nos ajude, nos capacite, nos perdoe, ó Pai. Primeiramente nos perdoe. E que o Senhor nos encha de unção, de poder, de capacitação, para que nós sejamos pessoas sábias e preparadas para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, no nome de Jesus.